Bom dia, pessoal do nono ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, a prova está se aproximando, já deixei os assuntos com vocês, na semana passada eu acho que já tinha esses assuntos sobre o que vai cair para que vocês estudem. E hoje eu venho trazer para vocês aqui algumas revisões de alguns dos assuntos que vão cair nas provas, tá? Vamos relembrar um pouco sobre um assunto que a gente deu em sala de aula, antes desse período de pandemia. A gente se focou muito nele no começo do ano. Quero que vocês relembrem dos períodos compostos, tá? Mais especificadamente, períodos compostos por coordenação, tá? Qual a diferença entre o composto por coordenação e o composto por subordinação, que é o outro que a gente viu durante o ano, tá? O subordinado, o composto subordinado, período composto subordinado. Primeiramente, vamos dizer o que é um período composto. Um período composto é um período que tem mais de uma oração, tá? É um período com mais de uma oração. Se ele tem mais de uma oração, ele pode ser coordenado ou subordinado. O coordenado, ele é um período composto independente, em que a oração ela é sintaticamente independente da outra, tá? Não temos uma oração principal. Ambas as orações têm o mesmo valor sintático, tá? O que é o valor sintático? Seria o seguinte, pessoal. Se aquela oração tem algum pedaço daquela oração, quais são os pedaços da oração? Temos o verbo, temos o sujeito e a predicação, ou predicado. Tá? No predicado a gente se encontra o quê? O objeto, se o verbo exige algum objeto, vai estar ali naquela predicação. Se o sujeito ou objeto, seja qual for desses termos, o predicado, o sujeito ou o predicado, está na outra oração, tá? Está na outra oração, num período que seja composto, que seja mais de uma oração, temos duas orações, o sujeito se encontra em uma das orações, tá? O sujeito é uma das orações e o resto da frase se completa na outra, tá? A outra frase está se referindo ao sujeito da primeira oração. Isso quer dizer que ele é um período composto por subordinação. Por quê? Porque ele é dependente, ele depende sintaticamente, tá? Ele tem essa dependência sintática da outra oração. Já se o sujeito, tem verbo, tem predicado em uma oração. Tem sujeito, tem verbo, predicado. Na outra oração, também, ele é um período composto por coordenação, tá? Por quê? Porque ele é independente. Ele não depende da outra oração. Ele não depende nem um pouco da outra oração. Num sentido sintático. Sintaxe é o quê? Sintaxe são as regras gramaticais. O modo que a gente utiliza isso, tá? Sintaxe são regras gramaticais, tá? São essas normas. A morfologia é a forma das palavras, tá? É a forma delas. E semântico, os sentidos vem do sentido, tá? Semântico é sentido. Então, sintático é a gramática, a norma. Morfológico é a forma. E semântico é o sentido, tá bem? É o sentido, o significado das coisas, o sentido disso. Então, o que vai cair na prova de vocês é o período composto por coordenação. Eu abri essa tangente tão grande aqui para que vocês pudessem diferenciar o período composto por coordenação do período composto por subordinação, porque pode cair uma questão que tenha alguma relação com isso. Outra coisa que a gente tem que saber aqui, pessoal, é diferenciar através das conjunções coordenativas que tipo de período composto por coordenação a gente tem aqui, tá? A gente tem período composto por temos a conclusiva, que é o quê? Que é aquela que dá uma conclusão, tá?
é uma conclusão de algo, conclusiva. Ela exprime uma conclusão. As conjunções conclusivas mais comuns são portanto, logo, por isso, por conseguinte, pois, tá? Essas são as conjunções. Ó, vamos ver um exemplo aqui de um período composto por coordenação conclusiva que temos no livro de vocês, na página 14. Olhem aí. Ela conhecia bem o assunto, portanto, não tinha motivos para ficar nervosa. O portanto aqui é uma conjunção conclusiva, tá? A gente tem duas orações, ó. Ela conhecia bem o assunto e, portanto, não tinha motivo para ficar nervosa. Temos essas duas orações, tá? E essa segunda é uma oração coordenada sindética conclusiva, tá? Temos as orações assindéticas também, tá, pessoal? Mas as assindéticas é só porque elas não possuem conjunção. Aí ela no geral. As que tem tipos são as que são as sindéticas, tá? Se ela não tem essa conjunção, ela é uma assindética. Se ela tem uma conjunção, ela pode ser conclusiva, aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, entre outros, tá? Ela pode ser isso tudo. Então, a gente viu a conclusiva aqui, né? Vamos ver agora a explicativa. Ó, a explicativa, a conjunção explicativa, ela exprime uma explicação, como o nome já está dizendo. É uma justificativa, você está justificando algo. É diferente, conclusiva, você está concluindo algo, tá? Exprime uma conclusão. Já a explicativa é uma explicação ou uma justificativa, tá? As conjunções explicativas mais comuns são porque, que e pois, tá? São essas três aqui, são as mais comuns que a gente vai ver. Isso significa que não dá para ter uma conjunção coordenada explicativa que não seja nenhuma dessas três conjunções. Negativo. Dá sim, só que não temos aqui o exemplo, tá? Sendo explicativa, é isso, tá? Ele está dizendo aqui as mais comuns. Vamos ver aqui, ó. Maria visitou Zé porque estava com saudade. Ó, a gente já estudou, não foi eu que dei para vocês, mas espero que vocês já tenham estudado isso, o uso do porquê. O porquê junto e sem acento, ele está respondendo alguma coisa, tá? Maria visitou Zé porque estava com saudade. Ele está explicando o motivo de que porque Maria visitou Zé, tá? Maria visitou Zé é uma oração e porque estava com saudade é outro. É outra, aliás. Temos então o porquê, que é uma conjunção explicativa, e a oração coordenada sindética explicativa, porque estava com saudades, tá bem? Outra que a gente tem aqui é a aditiva, tá, pessoal? A aditiva, ela expressa o quê? Como o nome já está dizendo, todas elas, pelo nome, a gente saca, tá, pessoal? É só prestar atenção no nome. Explicativa, explica. Conclusiva, conclui. Aditiva, adiciona. Alternativa, alterna, tá? Dá um sentido de alternância. Adversativa é um sentido de contrariedade, de adversário, de adversidade, de algo vindo de oposto, tá? De oposição, tá? Então, a aditiva, ela adiciona, expressa uma ideia de adição, tá? As conjunções aditivas mais comuns são e, nem, não só, mas também. E semelhantes, né? Outras parecidas, mas também. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Era especialista em colorir retrato e fazia caricatura em 5 minutos. Olha o i aqui. O i aqui é uma conjunção aditiva. Ele está adicionando o quê? Ó, era um especialista em colorir retratos.
adicionando mais alguma coisa, tem mais uma informação, fazia caricatura em 5 minutos, tá? Então temos aqui um exemplo de oração coordenada aditiva. Vamos ver agora a adversativa, que, como eu disse, ela expressa uma ideia de contrariedade, são ideias contrárias, adversas, ao que se poderia esperar de uma oração, da oração anterior, tá? As conjunções mais comuns são quais? Temos o mas, temos o porém, temos o contudo, temos o todavia, temos o no entanto, temos o entretanto, tá? Vamos ver o exemplo aqui que nos traz o livro. Maria foi visitar Zé, mas ele não pôde ficar muito tempo com ela. O mas aqui é uma conjunção adversativa. O mas só com o S, sem o IS, ele dá o sentido de quê? De porém, de contudo. Ele tem esse sentido e não o sentido de adição, tá bem? Então, a conjunção é o mas e a oração coordenada sindética adversativa é o mas ele não podia ficar muito tempo com ela, tá? Muito fácil, né, pessoal? Muito simples, tá? Esse assunto aqui a gente deu logo no começo do ano e vocês tiraram notas boas, num geral, né? Nem todo mundo tirou nota boa, na verdade, nessa última prova vocês tiraram notas melhores, mas também, né, em casa, podendo pesquisar, podendo, se não tirasse. Esse quarto bimestre também, ó, na última prova não teve uma nota baixa. Esse quarto bimestre também eu não quero ver nenhuma nota baixa, tá bem, pessoal? Vamos lá, vamos se esforçar que a gente consegue, tá? Vocês conseguem. Continuando nosso assunto. Temos as orações coordenadas alternativas, tá? As sindéticas alternativas. Elas são as conjunções que apresentam uma alternativa, como o nome já está dizendo. Nesse caso, as conjunções normalmente é repetida, tá? Ela tem uma repetição, o que indica uma alternativa entre duas orações. As conjunções alternativas mais comuns são ou, temos também o ou. Aí esses 3 pontinhos representam a oração, tá? A gente tem um ou no começo e no final. Não precisa ser no começo e no final, mas temos um ponto da oração e em outro ponto da oração. Temos o ora e o ora também do mesmo jeito que o ou. Temos o já e o já. Temos o quer e o quer. E temos o nem e o nem, tá? Todos eles são alternativas, tá? Todos são alternativas. O exemplo que o livro nos traz é o seguinte: ela ora olhava para um canto, ora olhava para o outro. Ó, pessoal, aqui a gente pode ver as conjunções alternativas. Olha onde vem uma e olha onde vem outra. Ela ora em uma hora, o ora aqui está significando isso. Em uma hora ela olhava para um canto, ora olhava para um canto, ora olhava para o outro, em outra hora olhava para o outro canto. Em um outro período de tempo ela estava olhando para outro, tá? Essa parte final é que... Não, as duas aqui são consideradas orações coordenadas alternativas. Ambas são consideradas desse jeito, tá? Pessoal, a aula de hoje fica por aqui, tá? Vamos ficar por aqui a aula de hoje. Eu peço para que vocês estudem não só esse assunto, mas os outros que tem aí. Busquem videoaulas, busquem aulas minhas que tenha sobre determinado assunto, se o assunto estiver tiver dado de vídeo aí, tiver em vídeo. Se não tiver, busca no Google, porque tem com certeza conteúdo para que vocês busquem e aprendam e possam contribuir com o ensino de vocês mesmos, tá? Vocês, melhores do que ninguém, tem que correr atrás, tá? Ano que vem vocês vão pro 1º ano, tá? Não vou ser mais o professor de vocês, mas é isso. Espero que vocês tenham aprendido durante esse ano
Espero que pelo menos alguma coisa vocês tenham tirado de proveito. Eu sei que não foi o ideal. Só nos encontramos pessoalmente no começo do ano. Mas é isso. A vida tem que ser vivida e ninguém esperava uma pandemia como essa, tá? Vamos bola pra frente, tá? E vamos nisso, tá? Muito obrigado, pessoal. E tchau. Até mais.